este cumpriu os mandamentos da justiça. Pois quem permanece no amor está longe do pecado. Sabe por quê, meu irmão? Se você ama e o amor é o oposto do egoísmo, quando você ama, automaticamente você vai estar longe do pecado. Por isso, meu irmão, você pecou, para de ficar vidrado assim no pecado. Preciso parar de pecar, preciso parar. Faça o seguinte: eu preciso amar. Muda o seu foco, eu preciso amar. Olhou para aquela pessoa que você tem raiva, não olha para o seu pecado como se ele fosse o centro. Olha para ela com os olhos de Jesus e luta para amá-lo. Porque se você amar, o pecado vai embora automaticamente. E o risco de você ficar olhando assim, nossa, meu próprio pecado de santidade, é de você ter uma santidade pelo farisaísmo e o legalismo. Porque uma santidade desvinculada do amor é farisaísmo, é legalismo. É o fariseu, não adultera, não faz um monte de coisa, mas não ama. Lute para amar, se esforce para amar, e isso te afastará do pecado. Vamos continuar, mais uma situação. Tem aqui do Champlin, mas é uma citação muito grande. Mas sabe o que o Champlin diz? O Champlin, na enciclopédia filosófica dele, na página 48, quando ele vai falar sobre o tema amor, ele diz o seguinte: cara, você lê os filósofos, na história da filósofo, amor é um dos temas principais da filosofia. Você pega a ética de Aristóteles, que ele escreve Ética Nicômaco, é amor do início ao fim. Você lê o livro do... Quem lembra que eu citei o filósofo que eu citei na aula passada sobre a origem das cidades? Quem lembra? Você gostou um monte dessa parte, velho? Não, é o outro. É o mais famoso que o Aristóteles. Sócrates. Você pega o livro A República de Sócrates, é amor. Do início ao fim, conceito de amor. Eles podem errar sim, porque Jesus é superior. Mas ele diz, o amor é tema principal na filosofia. Nietzsche escreve sobre amor, Schopenhauer sobre amor. Eles erram muito em falar sobre amor, porque quem acerta é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o centro. E quando você vai para o Evangelho, o amor não é só um tema. Amor, nessa chave hermenêutica do reino de Deus, é o tema principal do reino. Aí, sabe o que ele diz? Surpreende-nos o fato, no entanto, de que na maioria dos credos evangélicos e das confissões de fé, quase nada se fala disso. Depois disso, sabe o que fizeram? Muitos souberam da crítica do Champlin e começaram a colocar. Mas eu li um monte de confissão, um monte de credo. Muitas vezes nem fala de volta de Jesus, o que é escatologia, o que é aquilo, o que é isso, e se tem que batizar afundando, se tem que batizar jogando na cabeça, se tem que o amor fica assim, como é que é? É a cereja do bolo. Surpresa do Champlin. Sendo que o amor no Evangelho é tão central, que só tem duas coisas que falam sobre Deus no Novo Testamento. Deus é Espírito e Deus é a... E aquela pessoa que ama, conhece, sabe amar, ama, só que não sabe o amor de Deus, não conhece. Aí é tema de um outro dia, que é sobre salvação ou qualquer outra coisa daqueles que não ouviram o Evangelho, etc. Isso é um tema de outro dia, tá? É uma boa pergunta, porque é uma pergunta, problema que nasce disso. Se viver em Deus é amar, e aqueles que amam, mas nunca ouviram falar do Evangelho? Então quer dizer, mas aí se eles podem ser salvos, então a salvação é pela obra deles? Então para que serve pregar o Evangelho? É uma ótima pergunta, problema, mas não para hoje. Tá bom? É para um outro tema. Vamos continuar? E relembrando, 1 Coríntios capítulo de número 13, sem amor nada tem valor. E Tomás de Aquino, eu não gosto da teologia dele, porque ele é um católico, então a teologia dele infelizmente é bem ruim, mas a filosofia é um dos mais profundos na história da igreja. E olha o que ele diz: a caridade é a forma da fé, o amor, caridade que é amor, enquanto o amor dá forma ao ato de virtude da mesma fé. É o que Paulo diz aos Gálatas. A nossa fé atua pelo Por isso que o Charles Finney, não confunda o João Gabriel, só lembrando, o João Gabriel mandou mensagem falando sobre o Spurgeon. E não tem problema de Spurgeon não. Só não confunda que o que eu estou falando muito do Charles, mas é o Charles Finney. Ele não é o Spurgeon. Então você não vai encontrar essas argumentações que eu estou apresentando no obra do Charles Spurgeon, que eles são teólogos de linhas diferentes. Tá? Então Charles Finney, ele diz o seguinte: a fé nada mais é
do que umas da modalidade do amor. Porque a fé é receber o Deus da verdade, abraçar o Deus da verdade e viver conforme o Deus da verdade. Porque se você não vive conforme o Deus da verdade, você não tem fé. Sua fé é morta. Sua fé é morta. Então a verdadeira fé consiste em viver no que se recebeu do Deus da verdade. Charles Finney diz na teologia sistemática: a fé é receber o Deus da verdade, abraçar o Deus da verdade e viver conforme o Deus da verdade. E se a lei do Deus da verdade é amor, a verdadeira fé é aquela que ama. Por isso que Paulo diz em Gálatas: a fé atua pelo amor. E Tiago diz: se você tem fé, mas não tem amor, fé morta. Você é igual só um pouquinho, só para não esquecer. É tão pesado isso que Tiago diz o seguinte: você tem fé, você é igual ao demônio. Parabéns, vamos bater palma. O demônio também tem fé, que chega, o demônio também crê, que chega treme. Beleza, agora você crê nos pontos certos, na confissão de fé, você tem toda a doutrina certa. Aí você vai pegar tudo que eu falei aqui. E não, agora eu sou o melhor na teologia, porque tudo que o Luiz pegou é muito bom. Você vai pegar tudo isso daqui e creu. Você é igual ao demônio. Porque o demônio também crê. Se isso aqui é verdade, o demônio sabe o que vai distinguir você do demônio não é o que você crê, é o que você faz. Porque o demônio é egoísta e o discípulo ama. Eu ia perguntar, que você citou o Finney e o Spurgeon, você tinha comentado que são teologias opostas. Eles são contemporâneos? Não sei, mano. Eu tinha que ter pesquisado isso, porque eu imaginei que perguntariam. Até porque, tipo assim, que nem calvinismo e arminianismo era tretado, né? E havia também essa... Não sei, mano. Eu não sei. Não, eu sei que o Charles Finney, ele é um grande crítico. Eu nem ia citar isso aqui, né? Mas o Charles Finney é um grande crítico do calvinismo. Grande. Mas eu não sei se eles são contemporâneos não, tá? Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês. Se hoje eu pudesse voltar no tempo e der um cataclisma no mundo e eu só posso escolher 2 livros para carregar. Luiz? São contemporâneos. São contemporâneos? Então provavelmente, talvez se conheceram, porque os 2 foram bem famosos. Se hoje deu uma bomba atômica, Thaís, bomba atômica, eu só posso escolher 2 livros para ter na vida. Sabe quais os 2 que eu escolheria? Chuta. Teologia sistemática. Não, mas o primeiro não seria a teologia sistemática. A Bíblia. Perfeito, a Bíblia, e o segundo a teologia sistemática, Charles Finney. Teologia do amor do início ao fim. Um dia eu postei num grupo, estava conversando num grupo de teologia, o cara criticando a teologia sistemática do Charles Finney. Aí eu comecei a defender, né? Falei assim, o cara só fala de amor, só. Então é mais importante o cara que fica falando sobre os atributos da simplicidade divina, que se Deus é ato puro, que Deus... meu irmão, Charles Finney é teologia do amor do início ao fim, muito mais profundo do que eu estou falando para vocês aqui. Mas vamos continuar? Então eu quero ler aqui para vocês uma frase que eu escrevi. Ô mano, você serve um pouquinho para mim? Eita, tem um fio de cabelo aqui dentro. Deixa. Matar não vai não. Olha só, pessoal, prestem atenção nessa frase aqui que eu escrevi. Muito bonita. Fala glória a Deus. Sem amor, a santidade torna-se farisaísmo. Sem amor, a oração torna-se rito vazio. Sem amor, a doação torna-se autojustificação. Sem amor, a esperança torna-se anseio egoísta. Sem amor, a fé torna-se um conjunto de crença vazia e morta. Sem amor, a doutrina se torna espada assassina. Sem amor, a devoção se torna fogueira inquisitória. Sem amor, o jejum se torna magia. E sem amor, a unidade de comunhão se torna hipocrisia. O amor. Sabe, falando... Você sabe quem quer chutar aqui qual é a fala mais dura, um dos textos mais duros de Jesus contra os fariseus? É religiosidade. Mateus 23:15. Abram aí. Não é essa não. Mas está nesse mesmo contexto. Mas é um outro um pouco mais para baixo. Mateus 23:15. Quem abriu, leia bem alto. Vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito,
e depois de o terdes feito, vós o tornais 2 vezes mais filhos do inferno que vós. Não, como assim, Luiz? O que isso significa? Vamos lá, o primeiro ponto. O que é um prosélito? Vamos dar palma pro Jari. O prosélito é um novo convertido. Então, quando o fariseu anda de norte a sul para fazer um prosélito, ele está evangelizando, entre aspas, evangelizando, para ganhar um novo convertido. E o prosélito naquela época é o quê? Tem a religião aqui do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e tem os pagãos que adoram Baal, Moloque, Pan, que adoram o Deus César. Aí o fariseu, dando aquela vida, andando de norte a sul, chega aqui nesses caras que estão adorando um monte de deuses e fala assim: ô Daniel, você tem que parar de adorar Baal, parar de adorar Astarote, parar de sacrificar o seu filho a esses deuses, parar de adorar, como que é aquelas deusas lá? Astarote. As deusas. Tem umas 2 mulheres bem famosas lá, Diana dos Efésios. Tem que parar de adorar Artemis. Para de adorar tudo isso aí, sacrificar suas coisas a elas. Você tem que se converter ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Está errado o que eles estão falando, os fariseus? Está errado? Não. É verdade. Aí você se quebrantava e se convertia. Quebrava os seus ídolos, jogava fora, levava você e sua família no templo, fazia circuncisão, começava a fazer sacrifício, dava o dízimo, começava a acordar e fazer oração e adorar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se abandonava os outros deuses. Sabe o que Jesus diz isso? Antes você merecia o inferno, agora você merece 2 vezes mais. Pesado, não é? Sou eu que disse isso? Não. Estou até dizendo, mas estou repetindo. Quem disse isso foi Jesus. Alguém aqui quer discordar de Jesus? Ninguém? Hã? Porque se a gente aplicar essa palavra hoje, sabe como seria? Imagina que você vai evangelizar lá na Centro de Macumba, que é igual naquela época, o cara tinha muitos deuses. Aí você chega lá no espírita, no espiritismo, que invoca os espíritos, etc, etc. Você prega para ele, aí ele se converte, abandona o espiritismo e vai se batiza numa igreja e confessa Jesus e está começando a tomar ceia. E Jesus chega e diz o seguinte: antes ele merecia o inferno, agora que ele foi para a igreja, merece 2 vezes mais. Pesada essa palavra? Pesada essa palavra de Jesus dizer que quando ele estava na macumba ele merecia o inferno menos? Mas por quê? Então, por quê? Porque não pregou Igual a quando fala que na verdade ela nos libertará. A partir do momento que você conheceu a verdade, se você continua compactuando com atitudes que te levam para o inferno, você merece 2 vezes mais. Antes tem isso também, mas a questão é o quê? Eles se converteram para um falso Deus. Eles não se converteram para o amor. Simplesmente. Apenas trocaram as práticas religiosas. Só trocou o rito. O meu povo, como é que é? Os lábios, me adora com os lábios, me honra com... mas o coração está longe de mim. Exato, está ali. Se uma pessoa vai para qualquer igreja evangélica, qualquer uma, abandonou todos os outros deuses, batizou, toma ceia, lidera a célula, multiplica, evangeliza, faz tudo. Mas se a conversão do coração dela, se a conversão não for essa mudança no coração de um estado de egoísmo para um estado de benevolência, que é buscar esse... não houve conversão. Mas sabe por que fica pior agora? Porque agora ele pegou o Deus de Jesus e viu de forma falsificada. Como é que você prega pro cara agora? Porque se eu chego no macumbeiro é fácil, cara, eu apresento Jesus e o verdadeiro. Agora como é que você prega pro cara que 40 anos ouviu de um falso Jesus? Uma falsificação de Jesus. Como é que ele se abre? E agora faz o que faz em nome de Jesus. Justifica a sua prática de um coração justifica a sua avareza em nome de Jesus. E começa a procurar teologias que tentem justificar um pouco a sua avarezinha.
Porque se você quiser encontrar uma teologia aí que construa uma sistematização que você não tem que socorrer pobre, você vai encontrar. Ou que você tem que fazer isso, mas isso é só é uma coisinha. Você vai encontrar. Aí você descansa o seu coração avarento nessa teologia. Se você quiser, você tem teologia porque você quiser, meu irmão. Agora, se a nossa conversão não for de fato uma transformação da intenção do nosso coração para participarmos da missão de Deus e devotarmos todas as nossas forças, nós nos tornamos 2 vezes mais filhos do inferno. Porque agora a gente faz em nome do Senhor dos Senhores. Qual que você acha que é pior? Você chegar na Ana Laura e dizer o seguinte: hein, o Luiz me falou um negócio e você engana ela no nome do Luiz? Ou você chegar lá e dizer em nome do presidente da República: o presidente da República me falou isso? Qual é mais sério? Presidente da República. Agora você justifica o seu coração endurecido em nome do Rei dos Reis. Eu e você, não é só você, não é eu também. Henrique, se a pessoa, na intenção dela, no conhecimento dela, ela acredita que está tudo bem no amor ser só pelos próximos da família. Não é amor. Não é amor, nós já vamos ver isso. Porque lembra do tirano? O tirano, ele tem os seus preferidos. Nós temos um amor chamado o Charles Finney chama de parcial, não é amor, é um aspecto do egoísmo. Porém, o Charles Finney dá um exemplo. Por exemplo, tem uma pergunta para mim, mas Aristóteles diz o seguinte: só os bárbaros tratam as mulheres igual tratam o escravo. Você tem que amar a sua esposa com amor mais intenso que ama a mim? Sim. Então nós temos que encontrar esse equilíbrio. O Charles Finney diz esse equilíbrio, ele propõe esse equilíbrio. Então esse é um tema difícil, mas nós vamos chegar daqui a pouco, entendeu? Mas a natureza do amor por si, ela busca se alastrar. Quem busca se conter é o egoísmo. O amor, mesmo que na nossa incapacidade, na nossa falha, ele tem por intenção o máximo, a expansão. Quem busca reter é o egoísmo. Quem que busca reter a oferta, o egoísta ou o amoroso? O amoroso é aquele que mesmo tendo um pouco, ele está querendo cada vez ofertar mais, mesmo na sua incapacidade. Mas a intenção do coração é o alastrar-se, é sal, é luz. A luz ela, a sua própria natureza é de... né? Mas esse é um tema bem complexinho um pouco, que nós já vamos ver daqui a pouco, tá? Mas o que eu poderia dizer é o seguinte: a intenção última deve ser o esforço do alastrar-se. Vamos lá. Um exemplo aqui, anotei, da ceia. Sabe o que é comer e beber dignamente? Você que me perguntou? Comer e beber. Nós vamos ver com mais detalhes o aspecto da ceia no Novo Testamento, mas o que está acontecendo lá é o seguinte: Paulo escreve a carta, tinha 2 momentos da ceia. Tinha um momento da festa ágape e tinha um momento meu Deus, esse canetão tá uma bênção, né? Tinha um momento do que era chamado de Eucaristia. O que é a festa ágape? O pessoal se reunia e fazia uma almoção, um churrascão. Depois desse momento do churrascão, tinha um momento da Eucaristia, que é de fato quando eles celebravam o corpo e o sangue, etc. O que está acontecendo? Paulo fala 2 críticas, uma de não esperar uns aos outros. Imagina que a gente vai fazer uma almoção, a gente sabe que o Jari está vindo, mas o Jari está lá longeão e às vezes ele está vindo de bicicleta. Aí a gente come tudo antes e não espera o Jari, mas tem um agravante. Ele diz o seguinte: enquanto um se embriaga, um se empantufa de coisa, o outro sente fome. Sabe por quê? Porque tinha um irmão rico, tinha um José aqui, que ele levava um churrascão para a família dele, cada um levava uma coisa, mas tinha um João que não tinha condição de levar, você comia tudo antes dele e ele ficava lá com fome. Quando Paulo diz o seguinte: se tem fome, come em casa, ele não está falando para o faminto. Porque se o irmão de fato está com fome, já foi dito claríssimo no Evangelho que a igreja tem que matar a fome desse cara. Quando ele está dizendo aquele que tem fome come em casa, é uma crítica para esse que está se empantufando. Você está com fome, irmão? Por que você não come em casa? Em nome desse seu empantufar-se, você está deixando o irmão faminto. Como é que você pode dizer que você confessa o corpo de Cristo e o sangue de Jesus, se tem gente com fome, e você não deposita suas forças disponíveis para matar essa fome? E pior ainda, estava o irmão na fé do lado.
Sabe o que Paulo está dizendo? Este sangue e corpo que você confessa será contra você. Será para a sua condenação. Porque você confessa o corpo e o sangue, vai estar lá naquele dia esse corpo e o sangue e te fará réu do juízo. Ó. Você confessou e o irmão estava com fome. E Paulo ainda chega e diz o seguinte, essa ceia aí, ó, melhor que nem tivesse. Essa reunião de vocês é para o mal, não é para o bem. Esta ceia é indigna, vocês comem indignamente, o modo que vocês são é indigno. Dizem que confessa o sangue. E quem julga vocês, diz o Paulo, porque se nós julgássemos a nós mesmos, beleza, você julga, mas quem julga vocês é o Senhor. E o Senhor lá na consciência de vocês fala. E somos repreendidos pelo Senhor. Até a ceia, até o modo de não tem nada a ver com, meu Deus, olha o pedaço do trigo. Vou levar para o doente comer, ó. Não. Come. Não tem nada a ver com a idolatria disso. Tem a ver com a ausência de vivência do que isso representa. O corpo de Cristo entregue. Se o próprio corpo de Cristo é aquilo que foi partido, você não quer partir nem o que você come. Essa é a crítica da ceia. A confissão de fé sem a luta com todas as forças que temos disponíveis pelo amor, Paulo diz, é confissão hipócrita. E um negócio mais pesado ainda, sabe o que é? O amor é maior do que a fé. Foi eu que disse isso? Foi eu que criei essa frase? Hã? Quem falou? Quem falou, Gustavo? Que o amor é maior do que a fé? Não. Paulo, vamos dar palma pro Jari. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o mas a maior delas é o amor. 13:13. Tanto é que lá no primeiro e segundo versículo desse texto ele diz: se tem fé e não tem amor, não vale de nada. Tem até um negócio que eu não falei nas outras aulas, deveria ter falado. O Philip Yancey, no livro Amar como Jesus Amou, ele apresenta algumas possibilidades sobre quando esse texto diz o seguinte: é como fé, o símbolo que tine. Se o cara tem fé e não tem amor, é como o símbolo que tine. E ele começa a dar interpretações do que seria possivelmente esse símbolo. Sabe o que é uma interpretação possível? Esse símbolo era um instrumento, Paulo está escrevendo para os coríntios. Os coríntios é de qual nacionalidade? Gregos. E lá no culto dos gregos havia um espaço lá que tinha um símbolo que eles tocavam em momentos de culto. E segundo essa interpretação, é possível que o Paulo estivesse dizendo o seguinte: se você tem fé, mas não tem amor, você ainda é pagão. Como instrumento do paganismo. Aí, mas tem uma pergunta problema. Mas espera aí, Luiz, a fé não é importante? A missão da igreja não é anunciar, pregar o evangelho? Eu estou aqui pregando ou não estou? Esse ensino é um anúncio do evangelho? Minha vida eu me dedico a anunciar o evangelho. Então qual que é o equilíbrio disso, Luiz? Abraham Kuyper de novo. Abraham Kuyper, gosto dessa frase dele. Teólogo reformado, no livro O Problema da Pobreza. Ele diz o seguinte: mais do que anunciar a verdade, a igreja foi chamada para viver a bondade. E na vivência da bondade, o anúncio da verdade, aí acréscimo meu. Se você viver a bondade, na vivência da bondade, o anúncio da verdade nascerá como fruto da bondade. Porque se você ama o teu irmão, você anuncia a verdade para ele. Agora perceba que a intenção primária antes foi o esforço pela bondade, a vivência do amor. E tem gente que quer anunciar. Se antes o nosso coração não se converter para devotar-se o máximo, para lutar o máximo bem, ser amor, até o nosso anúncio se torna hipócrita. Tem gente que gosta de chegar para pregar e dizer o seguinte: só prega agora que você sabe e você... Como que é? Uma pregação para condenação. Ele não intenta o máximo bem do indivíduo. Se nosso anúncio, a nossa pregação não for intentando o máximo bem no amor, nós se tornamos uma pregação farisaica. Porque o amor é maior do que a fé. E minha maior intenção, meu irmão, jogue isso aqui no lixo, ó. Cancele o curso, faça o que vocês quiserem, esqueçam de tudo. Se a mim todo o anúncio dessa verdade não tiver como objetivo que você leve para a prática a vivência do amor, não vale.
Tudo isso aqui, tudo que eu estudei, e eu estudei consideravelmente, não vale de nada, é palha. É lixo, é esterco. Diante daquela pessoa que está lá no meio do mato, que às vezes não sabe do nada, mas acorda de dia e de noite com o coração quebrantado, lutando pelo máximo do bem, devotando seu coração. Ah, Luiz, então a fé não é importante? Pessoal, eu acabei de falar que quem tem um coração transformado purifica os caminhos e a teologia correta flui. Mas se não tiver o amor, não vale. Não vale. Né? Aí sempre alguém chega de mim, eu não falo esse discurso longo quando fazem essa pergunta, né? Diz assim, não, o negócio da igreja é pregar o evangelho. Aí eu pergunto, mas não é viver? Não é viver então, é pregar, é falar, mas não é viver. Tá bom, porque é isso. Se prega, não vive. E aí, é pregar e viver ou só pregar o Valquê? Pregar e viver. Na verdade, a pregação nasce do viver. Se você vive, já está pregando. Exato. Se precisa falar. Mas eu falo bastante também, né? Eu já cairia nisso daí, porque eu falo bastante, né? Você falou alguma coisa? Passagem, acho que normalmente usam para oferta, que você tem que dar com alegria e tal. Naqueles casos que a pessoa segue a intenção, o coração e tal, só que só pela obediência, sem alegria, sem a vontade. Paulo já falou em 1 Coríntios 13, se você vende tudo que tem e dá ao pobre, não for por amor, de nada valerá. Tá, mas às vezes por amor, eu levanto de madrugada para cuidar do meu filho sem vontade, mas por amor, porque eu preciso. O Charles Finney vai falar um pouco sobre isso mais tarde, mas ele diz o seguinte, existe uma alegria que brota da tristeza que é fruto do amor misterioso. Tá? Porque às vezes eu estou um pouco triste quando eu queria um carro lá e não tenho porque eu fiz uma oferta grandiosíssima para um cara que precisou do meu socorro. Aí eu fico triste porque eu não tenho esse carro. Mas o Charles Finney diz que lá no fundo existe uma alegria que nasce, que é da satisfação de sofrer pelo amor. Ele se satisfaz nessa espécie de tristeza e sofrimento pela vivência do amor. Então lá no fundo... amoroso, não avarento. Exato, lá no fundo você está sofrendo, você está tendo, que o sofrimento é de certa forma uma tristeza, mas lá no fundo você tem um prazer misterioso, gigantesco, que brota da graça do Senhor de sentir isso pelo amor. É o que Paulo sente, ele está nas prisões, está sofrendo, ele diz assim, eu tenho um prazer enorme de sentir isso aqui. É uma felicidade inexplicável. Mas quando a pessoa fala assim, eu ajudo muitas pessoas, eu ajudo, mas desde quando Deus, não sei se é Deus tocando na pessoa, ela fala sempre quando eu sinto. Se eu sentir, não importa o valor, eu ajudo. Mas... eu senti. Então, eu não sei, depende da ocasião, porque existem ofertas específicas que às vezes você nem sabe da situação da pessoa porque ela não te falou. Agora vamos dizer assim, o cara que está com fome, você não tem que sentir nada. Você tem que matar a fome. Entendeu? Sim. Na loja e pede. Por exemplo, faz precisando disso, ou encontra na rua, ou liga e pede, ou na igreja pede, daí ele fala assim, se eu senti, eu... Não, Zé, tem que fazer o seguinte, na verdade é o seguinte, quando chegar lá no módulo de igreja e tal, a gente vai discutir mais esses aspectos práticos, porque é o seguinte, às vezes chega uma pessoa pedindo lá pra você, pode ser que ela tá te mentindo, tá te enganando, e você fazer isso por ela, você alimenta a avareza dela, entendeu? Se alimenta a avareza dela. Então é pecado alimentar a avareza do outro. Então, conheça a pessoa, vai visitar a pessoa, entendeu? Vendo isso mesmo, não permita que a sua benevolência seja usada de maneira mal intencionada para alimentar a avareza do outro. Porque se eu falei assim, eu sei que o cara é avarento e ele está me usando e eu continuo deixando ele me usar, eu estou alimentando o pecado dele. Tá? Exatamente. Se não sabe, meu irmão, se não sabe, se a sua intenção não tem como. Você tá com o cara aqui, o cara tá com remédio. Você tá com remédio. A pessoa tá precisando de remédio. Aí vamos supor que você tá na dúvida. É uma pessoa que você conhece, da igreja. A pessoa está precisando de um remédio, você está na dúvida, o que você faz? Liga para alguém. Se mesmo assim, no final das contas, você não conseguiu ter certeza se ela está precisando desse remédio, aí você tem que optar. Você tem que fazer a mesma opção do sacerdote. Lá não sabia se estava morto. Então, na dúvida, é melhor você errar pelo excesso de misericórdia do que pela falta.
mas não se permitam que as pessoas avarentas abusem da nossa benevolência, porque daí a gente alimenta a avareza deles. Paulo fala sobre isso quando ele fala sobre as falsas viúvas. É porque quando a gente não sabe, igual o alimento, né, que é consagrado. Você comer sem saber, você não sabia. O Paulo fala sobre isso, né? Agora, pessoal, como eu disse, nesses casos que é completo, pessoal, eu não sei o que eu faço agora. Aqui, ó, a gente não sabe discernir completamente essa hierarquia de bens. É só o Espírito Santo que vai dar direção. Agora, se a sua intenção for pura e genuína, de mesmo não sabendo o que deve ser feito, pedir direção e decidir o que você quer o máximo bem, mesmo que às vezes você faz a escolha errada ali naquele momento, você está obedecendo a lei do Senhor, que é amor. Isso é a questão do usuário de droga. Ele trabalha, cata reciclagem, ele pega dinheiro e usa droga. E não tem como comprar alimento, essas coisas aí, ele vem pedir pra gente. Irmão, cada caso é um caso. Cada usuário de droga é um usuário de droga. Não tem como eu padronizar o seu agir. Você tem que conhecer o cara. Não sei, entendeu? Cada usuário é um usuário. É igual... Nós estamos falando, a intenção deve ser a mesma para todos. Mas a forma de se agir depende de cada um. Não tem vezes que, por exemplo, um filho faz uma coisa. Você vai dar umas palmadas nele. Depois o filho faz essa mesma coisa. Às vezes naquele mesmo momento você vai só dar um conselho. Foi a mesma coisa que ele fez. Por quê? A intenção é absoluta. São duas coisas absolutas. A intenção, que a intenção é o fim buscado. O amor, que é a volição do indivíduo de querer esse fim e depositar as forças suficientes para que esse fim seja alcançado. Isso é absoluto. Agora, os meios de se alcançar lá, eles se adaptam. O meio de buscar isso lá no iglu na Antártica é diferente. O meio de buscar isso aqui em Dourados é diferente do que buscar no deserto do Saara. O meio de agir assim com Mateus é diferente do meio de agir com Daniel. Não consigo padronizar. Cada usuário de droga é um usuário de droga. A gente padroniza esses princípios absolutos, que é a volição do indivíduo, que é o amor de desejar o máximo bem, o fim que deve ser buscado, que é o máximo bem, e as forças suficientes para esse bem ser alcançado. Agora, a forma, ora para o Espírito Santo. Ele vai te dar direção. Mas eu estou alimentando o vício dele? Como é que é? Naquele caso, você ora ao Senhor, como eu acabei de falar. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Entendeu? Mas sabe um negócio que eu tenho? Sabe um negócio que sempre fala? Ah não, esse mendigo está com fome, eu não vou dar porque eu não sei o que ele vai fazer com o dinheiro. Vai querer usar para droga. Por que na igreja também não faz a mesma coisa? Eu não sei o que ele vai fazer com o dinheiro, então eu não vou dar. Por que não estende esse mesmo padrão? Né? Beleza. Mas enfim, saindo desse assunto, não tem como saber. Eu não sei, tem quantas crianças que você atende lá? 40. Eu vou dar uma resposta padrão de como ele vai agir com cada criança? Não, com todas as crianças, quando isso acontecer, você vai fazer isso? Como? Cada um é um. Absolutos, como eu falei. Princípio, o amor. Fim, máximo bem comum, intenção e depositar as forças que você tem. Isso é o absoluto. O meio, ele se adapta. Uma prova disso bíblica, porque a mudança de Antigo para Novo Testamento. Um ateu sempre pode perguntar isso. Uai, então quer dizer que a lei de Deus não é absoluta, porque ela mudou? Mudou os meios. Os princípios e fins continuam os mesmos. A forma, ela se adapta no decorrer do tempo. Tem uma forma que a Daniela lida com o Miguel quando ele é bebezinho hoje, só que muda quando o Miguel tiver 20 anos. Mudou o amor dela? Não. Mudou a forma de se lidar para buscar o máximo bem. Tem coisas que são absolutas e são claras. Um exemplo que é uma coisa absoluta e clara, você tem que perdoar. Um exemplo, você não pode adulterar. Um exemplo, você tem que se abdicar. Um exemplo, nós temos que lutar para a transformação. Tem coisa que é absoluta. Agora, essas situações de indivíduos, individuais, difícil, meu irmão. O negócio é a gente tem que depositar o nosso coração para... Beleza? Ore ao Senhor, o Senhor vai dar esse equilíbrio. Até onde eu vou? Até onde eu não vou? Quanto eu faço? Quanto eu não faço? Tá? Até quando está sendo um sacrifício de tolo? Até quando está sendo um exagero que o Senhor não me pediu? Que está sendo fruto do meu ascetismo? Até quando não está? É o Espírito Santo que vai te dar essa direção. Não tem como eu dar. Essa resposta não é matemática. Por isso que a gente depende da fé, da confiança. Vamos continuar?
Vamos lá. E, só para concluir isso daqui, é o quê? O fruto do Espírito Santo. Quem vê eu no Instagram, viu isso aqui que eu postei esses dias, que eu preguei sobre isso lá em Curitiba. Como que está escrito lá em Gálatas? Os frutos do Espírito Santo são... Tem quantos frutos? Vamos bater palma para Yasmin. Só tem um fruto. O fruto do Espírito Santo é ou tá o fruto do Espírito Santo são? O fruto do Espírito Santo é. Se o fruto do Espírito Santo é, essa palavra é plural ou singular? Então tem uma dúvida. Paulo errou o gramática aí. Porque ele diz o fruto do Espírito Santo é, depois ele cita várias coisas, como se fossem muitos frutos. Como é que fica? Resposta simples, pessoal. Eu sou um homem ou eu sou 5 homens? Eu sou um homem. Mas mesmo sendo um homem, não existe presente em mim muitas características? Por exemplo, eu sou um herege, falo muito, né? Falo alto, tem muitas características. Mas mesmo assim eu sou um homem. Então, neste fruto, que é um fruto do Espírito Santo, sendo um, nele estão incluídas muitas características. Qual que é o único fruto do Espírito Santo? O amor. É só ler lá. O fruto do Espírito Santo é amor. E o restante são todas características inclusas do amor. E aqui agora nós vamos entrar nas características, que o Charles Finney apontou 21. Se você ama, você se torna paciente. Se você se ama, você se torna longânimo. Se você ama, você tem domínio próprio. Tudo isso nasce do amor. Todas as virtudes nascem do amor. Todas as virtudes, é ato de amor, pessoal. Esse é o centro. Vocês querem uma pausa? Para tomar uma água? Dar uns 5 polichinelos?